Pensando no final de semana, Vitor, eu imagino que hoje a gente tem uma definição da CBF para sabermos se teremos ou não teremos o jogo entre Palmeiras e Corinthians. Desculpa, Palmeiras e Flamengo. Com toda a situação que a gente teve no aumento de números de infectados, né, nesse surto de Covid-19 no elenco rubro-negro. Eu quero discutir a questão de saúde, ela é mais Luiz, importante. Rapidinho, eu recebi uma mensagem hoje de um cara falando, pô, como é que vocês não podem discutir, é um surto, como é que o protocolo ia prever um surto? Aí eu respondi, irmão, a gente está no meio de uma pandemia, que é um surto mundial. Se você não consegue prever isso num time com protocolo, puta merda, né? E assim... Num time que está viajando. Isso, exatamente. Um time que está viajando, né? 16 jogadores testaram positivo, são 10 atletas aí do time profissional em teste que estariam liberados em condição de jogo para o confronto do final de semana. César, Hugo Souza, João Lucas, Ramon, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Pepe, Lincoln e Pedro. Esses aí são aqueles que estariam liberados, entre alguns que já tiveram Covid e outros que ainda não tiveram a Covid. Vitor, eu quero só pensar no aspecto... vamos pensar como cabeça da CBF, tá? Não vamos entrar muito na cabeça dos clubes, não. Se você fosse a CBF, com todas as informações que você tem em mãos hoje, você iria brigar pela realização do jogo ou não? Se eu fosse a CBF, com tudo que a CBF tem, com todas as informações e com toda o DNA da CBF, e eu costumo dizer, e digo e repito e falo há muito tempo, a CBF não faz futebol, a CBF faz política. A CBF ela não é uma instituição que faz futebol. O que ela faz é política. Ela é uma instituição que, de 4 em 4 anos, ela tem uma eleição e ela trabalha nesses 4 anos para continuar a se reeleger. É isso que faz a CBF. Ela faz política, ela não faz futebol. Quando ela separa lá alguém no departamento técnico, por exemplo, que são pessoas muito competentes, cuida do futebol aí, mas o que a CBF faz é política. Pensando com a cabeça da CBF, a CBF iria querer, logicamente, realizar o jogo, porque ela ia querer defender o protocolo dela. Aí você vai dizer, pô, mas ela adiou na Série A, ela adiou Goiás e São Paulo. Foi o único jogo que ela adiou. E adiou por quê? Porque o Goiás recebeu o resultado positivo meio-dia. O jogo era 4 da tarde. Foi por isso que foi adiado. Então, mas a gente tem exemplos... E a CBF, detalhe, a CBF queria que o jogo fosse realizado. Isso que eu ia falar. Veio ordem de cima, veio ordem de cima, de prefeitura e tudo, e mandaram o jogo ser cancelado. Aí a CBF, ao mesmo tempo, falou, não, já tínhamos decidido cancelar. Acredita quem quiser. Então, pensando com a cabeça da CBF, pensando na cabeça de uma instituição que não faz futebol, faz política, ela ia querer ter o jogo, ela ia querer defender o protocolo dela, esse protocolo, entre aspas. Mas eu, Vitor Sérgio, penso que a realização desse jogo é um contrassenso, é um absurdo. Esse jogo, ele é um foco gigante de possibilidade de contágio, lembrando que você citou aí os que estão contaminados do time principal que estavam no Equador. O Flamengo ontem teve 2 casos no time sub-20. Teve 2 casos no time sub-20, de jogadores que não estiveram no Equador, nem estavam naquele segundo avião que foi. Então, você tem que analisar o que está acontecendo lá. Porque jogador do sub-20... o problema era o protocolo lá no Equador? Ok. 2 jogadores do sub-20 pegaram. E ainda falta o Juan voltar, né? Que ficou sozinho lá no Equador. Tem uma foto, né? Que tava no Twitter do Flamengo lá, dos caras no avião, depois dos pontos conquistados, tava todo mundo sem máscara. Eu não tô aqui querendo entrar muito, mas assim, o protocolo, ele foi desenvolvido para minimizar o risco de um surto como esse, porque a gente sabe que já foi mudado, inclusive. Depois do jogo com o Goiás, ele sofreu mudanças bem profundas, por exemplo, de testar todos os inscritos no campeonato, porque até então eram os 23 previstos num jogo. Só que os caras treinam com os outros antes de ir para o jogo, então não adianta testar só quem está inscrito na partida. Mudou também a história do Albert Einstein, que era o único hospital
era centralizado tudo lá, isso às vezes atrasava os processos e tal. O Goiás acabou sabendo só no dia e tal, e depois você teve mudança. Hoje cada um escolhe o seu laboratório ou o seu hospital, dentro, obviamente, de selos pré-estabelecidos. Você não pode escolher qualquer um, tem que ser alguém que estabeleça pré-requisitos. Eu concordo com o Vitor, se o nosso argumento, e o nosso sempre foi saúde e risco, eu acho que a partida não deveria acontecer. Mas não só essa, como várias outras que já aconteceram. A partida do Flamengo com o Atlético Goianiense, a partida do Flamengo contra o próprio Barcelona não deveria ter ocorrido, mas ocorreu porque era conveniente ocorrer. Dentro do protocolo da CBF, não tem um número mínimo de jogadores testados positivos que cancelem uma partida automaticamente. Então, dentro do protocolo, o jogo pode rolar. Então, você tem jurídico, mas você tem aí situações anteriores que também permitem uma interpretação de que o jogo pode ser cancelado, como aconteceu com a Chapecoense. Não, cancelado não, adiado. Sim, na Série B, a gente teve 2 jogos em sequência, dias 11 e 13 de agosto. Teríamos CSA e Chapecoense, Chape e CSA, e depois CSA e Cuiabá. Primeiro jogo, Chape e CSA, 18 dos 31 do CSA estavam com Covid-19. O jogo foi adiado. E 3 dias depois, CSA e Cuiabá, 20 dos 31 testaram positivos, o jogo também foi adiado. Esse da Chapecoense, se eu não me engano, ainda estava com o protocolo de testar só quem está relacionado com o jogo. E aí, se você tem todo mundo que está relacionado para um jogo com positivo, você não tem dentro do protocolo o número mínimo para pôr em campo. O protocolo depois mudou. E você precisa... Hoje, a CBF entende, o Feldman deu entrevista, hoje está no Globoesporte.com e em outros lugares aí. Se você tem um mínimo para um jogo acontecer, esse jogo deve acontecer. Para o produto final é bom? Não é. E em relação a recado de risco, é bom? É péssimo. Só que o protocolo permite, os clubes toparam esse risco. Esse é o ponto. A questão aqui é o que a gente, enquanto pessoa física, defende. O que eu, Vitor, você, a lei defende, não interessa aqui. O que interessa é o que está escrito no papel que os clubes toparam correr esse risco. É uma barbaridade? Você pode considerar que é uma barbaridade, mas é o que está no papel e nasceu assim. E os clubes toparam, ou porque foram forçados ou porque toparam o que quiseram, ou porque não tinha outra opção, ou porque... Não interessa. O que interessa é que isso está no papel. O protocolo é a mãe do que pode e o que não pode. E dentro do protocolo o jogo pode acontecer. Se nesse contexto do Flamengo, que teve as 72 horas, que pode informar a CBF 24 horas antes do jogo, 12 horas antes da viagem, os que podem viajar, se esse jogo for adiado, você vai ter um efeito dominó e vai ter uma rodada que não vai ter jogo. E para deixar claro, a barbaridade é tão grande que os caras estão discutindo público nos estádios. Público, no ambiente controlado, você tem quase 2% de positivo, que é o que a CBF botou lá, somando todas as divisões, 1,7% dos casos. Isso no ambiente controlado e com muitos privilégios de monitoramento. E com um exame pago, não sei o quê. Tu imagina, 15 mil pessoas ao mesmo tempo indo para o mesmo lugar, ficando 1h30 no mesmo lugar e saindo ao mesmo tempo do mesmo lugar. Cara, é uma loucura, assim, é você levar as pessoas para abate. E depois, se alguém está doente, vamos supor que vamos nós 4 para o estádio e eu fico doente. Quem é que vai ser responsabilizado? É o mandante, sou eu, porque quis, é a CBF, quem? Sabe o que acontece? E assim, porque é uma loucura tão grande discutir volta de público no Brasil, e assim... Não foi discutido, foi aprovado, pior. Mas é porque não vai rolar. Foi aprovado sem discussão. Isso. Exato. Não é só uma ignorância, é uma situação até pior do que ignorância. Porque, gente, querer fazer relação com quem identifica quem está no estádio. Por exemplo, a gente tem lá públicos no campeonato alemão nas regiões que podem ter público. Como eles fazem? Todos que estão nas arquibancadas são identificados. O Borussia Dortmund sabe quem são todos os torcedores que estão na arquibancada. Se um deles contrair a Covid-19 ou testar positivo ou tiver sintomas, ele avisa e o Borussia depois fala, olha, quem esteve aqui nessa região, vale a pena... Também vocês saibam que vocês podem ter entrado em contato com alguém que teve. Então você vai ter um controle muito maior, uma preocupação gigante. Alê, eu tenho dito o seguinte, falei sobre isso ontem, vou repetir agora. Não há protocolo que garanta que se o Flamengo mandar a campo jogadores que estiveram na viagem, eles não vão estar contaminados com a Covid-19. Não há protocolo que garanta isso. O mais... Luiz...
o único cenário que eu encontro razoável para termos o jogo no final de semana é todos os que estiveram na viagem para o Equador, todos vetados, todos eles, todos, independentemente de quem testar negativo, todos que estiveram na viagem onde houve um surto, vetados do jogo, e o Flamengo só manda a campo aqueles que ficaram aqui no Brasil, sejam eles garotos ou não, porque você pode inscrever 40, mas também pode usar jogadores da base que tenham aí 2 anos de contrato. Então você pode usar a molecada da tua base. E aí você vai pro jogo, se é isso que a CBF quer que tenha o jogo. É o único cenário que eu acho razoável você ter um jogo. Razoável do ponto de vista médico, porque do ponto de vista esportivo não é razoável. Ô Luiz, o Rodrigo Duches de Abranches, que é o vice jurídico do Flamengo, ele acabou de tuitar, ele tuitou ontem à noite, de que o jogo não pode acontecer por causa de uma condição sanitária. Cara, o Flamengo na terça-feira, o Flamengo se disse apto a jogar sabendo da condição sanitária. Aí você vai dizer, ele disse porque ia tomar WO. Então é isso. Então o Flamengo arrisca colocar os outros sobre condição sobre risco sanitário, ele aceita correr esse risco para não tomar um WO, e agora ele diz que está preocupado com a contaminação. Não dá, pô. Isso não dá, gente. O jogo ter acontecido terça-feira foi uma excrescência. E o jogo acontecer domingo é outra excrescência. Só que o Flamengo, para não tomar o WO terça, ele queria jogar, ele aceitou a excrescência. Aí você vai dizer, não, ele foi obrigado. Peraí, pô, não foi obrigado, não. Ele poderia falar, para não colocar vidas em risco de açaí, eu tomo o WO. Ele não fez isso. Ele falou, não, é aceitável contaminar, aceitável o risco contaminar lá para não tomar WO. E agora ele diz que está preocupado? Você tem total razão. Qualquer pessoa que estava na viagem não podia estar envolvida com o jogo. Ponto. Ponto. Não poderia estar envolvida com o jogo. Por quê? Porque o Rodrigo Caio jogou e testou positivo na manhã do dia seguinte. Então ele pegou depois do jogo. Então, peraí, o Arão, mesma coisa. Então, peraí, pô. Não tem jeito. Ale, vamos lá. Fala aí também para a gente depois falar do Grenal. Não, a gente falou muito disso na terça e na quarta aqui, que certamente a gente teria notícias ruins. Não tem como, né? A gente falou muito disso e também falou muito da vergonha que o Flamengo está passando administrativamente, né? É uma vergonha atrás da outra, cara. Que papelão. Porque é um time que tem um posicionamento e aí sofre na pele e aí muda o posicionamento. E é realmente vergonhoso. Mas eu falei isso aqui, inclusive, na terça-feira. Eu penso primeiro na saúde, né? E, infelizmente, acho que pouca gente pensa assim, pouca gente que manda, né? Pouca gente que tem o poder pensa assim. Isso em todas as esferas, hein? De televisão, a governo, a clube, a tudo, hein? Cada um tem o seu interesse e cada um vai mudando de acordo com o seu interesse. Isso é muito triste, porque o ser humano deu errado aí, né? Não, desculpa, Alê. Não, pode completar. Sabe porque eu ia falar o seguinte, a miopia do ponto de vista, não do físico, né, de que a miopia mercadológica desses caras, para mim, ela é gigante. Eu não tô querendo botar o rei na barriga, não. Agora, você fazer um campeonato de qualquer jeito, você deprecia o campeonato. É o nosso principal campeonato. Ele está sendo depreciado dia após dia. Se a gente tivesse dado um período melhor de preparação para os times, se a gente não tivesse... Tudo bem, é uma situação atípica, eu entendo, mas o campeonato está ruim. O futebol está ruim. E aí a gente ainda vai forçar um dos que seriam os melhores jogos do campeonato, porque Flamengo e Palmeiras hoje tem tudo para proporcionar um dos grandes jogos. Por uma circunstância, a gente deve ter esse jogo que vai ser provavelmente muito fraco, muito pior do que seria, porque o Flamengo não vai poder mandar jogadores. Se eu fosse o Flamengo também, se eu fosse o Palmeiras também, Ale, eu ia estar preocupado com os meus caras, porque o Flamengo tem todo o direito, seguindo o protocolo, de botar os caras como ele botou o Rodrigo Caio para jogar lá. Todo o direito, porque está de acordo com o protocolo. O cara testou negativo, ele pode jogar. Ele pode jogar. Qual é a chance daquele cara? Não há segurança para o Palmeiras entrar em campo e não ter também o seu surto e não ter uma série de infectados, porque o Flamengo vai estar cumprindo o protocolo se ele botar para jogar caras que viajaram. Vira uma bola de neve, né? Perfeito. Esse é o meu argumento. O Flamengo não tem por que estar preocupado com a segurança se ele vai cumprir o protocolo feito
pela CBF, aprovado pelo próprio Flamengo. E aí vira uma bola de neve, porque daí tem jogador do Palmeiras que vai ficar infectado, e aí depois vai para outra rodada, e assim caminha. E assim, a gente viu jogadores a gente teve todos os times aí com jogadores infectados, todos. Surtos desse tipo não são tão comuns assim, ou não foram tão comuns até agora, de você ter 16 caras num espaço tão curto de tempo. Isso daí, cadê? Você teve 14 no Goiás, você teve no Vasco ali, CSA, acho que no total você teve acho que 13, mas em momentos diferentes. Mais o Goiás foi quase todo mundo ali. No Vasco, mas no Goiás foram 14 juntos. Né? Eu acho o seguinte, Goiás, CSA e Flamengo. E acho que Imperatriz também, lá do Maranhão. Foram os 4 clubes que tiveram assim... Provavelmente... Mas, gente, em termos de estrutura, quem tem mais estrutura aqui para oferecer é o Flamengo. E como é que... Me lembra o nome daquele que veio dar entrevista pra gente aqui? O BAP. O BAP. Ele veio aqui a esse programa. E ele foi categórico ao dizer que, estando com o Flamengo, era mais seguro do que em qualquer outra situação. Estar no ambiente do Flamengo seria mais seguro para os jogadores do que se eles estivessem sem trabalhar em casa, vivendo a vida deles. Essa foi a frase, basicamente, que ele trouxe aqui. E agora, quando você tem um surto, existe uma necessidade de revisão ou do protocolo, ou para saber se os clubes estão realmente cumprindo tudo aquilo que foi combinado. Talvez muito tempo em viagem, né, Luiz? Isso aí tenha sido determinante. É difícil. Sabe por quê, Ale? Eu vou confessar aqui. Eu cumpro... cara, numa boa, eu lavo compra, eu só saio de máscara, eu não saio para fazer porra nenhuma. E eu peguei. E eu não faço nada. E eu peguei esse. Assim é o vírus. Assim é esse vírus. Graças a Deus, passei bem. Até onde eu sei, consegui me isolar, tudo certo. Mas assim é o vírus, cara. Assim é o vírus. Não dá para achar que qualquer protocolo, se o protocolo não for seguido à risca, você tem a chance de ter surtos como esse.